Deus, esta obra é uma das mais importantes. Não diria das mais importantes, eu não sei o que é que eu diria, mas tem bastante relevância no nosso estudo. Pronto, eu hoje vou ler o capítulo 1, se calhar o 2 também, até porque os capítulos são bastante pequeninos e como é uma escrita bastante antiga, provavelmente vou me enganar em alguma coisa, tipo, a ler rápido. É mais provável, eu já me conheço, por isso já, é isso. Capítulo 1. Domingos José Correia Coelho, de Mesquita e Menezes, fidalgo de linhagem, e um dos mais antigos julgarencos de Vila Real de Trás-os-Montes, era, em 1779, juiz de Fora de Cascais. E nesse mesmo ano casara com uma dama do Paço, Dona Rita Teresa Margarida Preciosa, da Veiga Caldeirão Castelo Branco, filha de um capitão de cavalos, neta de outro, António de Azevedo Castelo Branco Pereira da Silva, tão notável por sua jerarquia como por naquele tempo, precioso livro acerca da arte da guerra. 10 anos de namorado, mal sucedido, consumir em Lisboa o bacharel provinciano, para fazer-se amar da formosa dama de Dona Maria I, minguavam-lhe dotes físicos. Domingos Botelho era extremamente feio. Para se colocar como partido conveniente a uma filha segunda, faltavam-lhe bens de fortuna. Os haveres dele não excediam a 30.000 cruzados em propriedades no Douro. Os dotes do espírito não o recomendavam também. Era alcançadíssimo de inteligência e granjeara entre os seus condiscípulos da Universidade o epíteto de Brocas, com que ainda hoje os seus descendentes em Vila Real são conhecidos. Bem ou mal derivado, o epíteto Brocas vem de proa. Entenderam os académicos que a rudeza do seu condiscípulo procedia de muito pão de milho que ele digerira na sua terra. Domingos Botelho devia ter uma vocação qualquer e era excelente flautista. Foi a primeira flauta do seu tempo. E a tocar a flauta sustentou 2 anos em Coimbra, durante os quais seu pai lhe suspendeu as mesadas, porque os rendimentos da casa não bastavam a livrar outro filho de um crime de morte. Formara-se Domingos Botelho em 1767 e fora a Lisboa ler no desembargo do Paço, iniciação banal dos que aspiravam à carreira de magistratura. Já Fernão Botelho, pai do bacharel, fora bem aceite em Lisboa e enormemente ao Duque de Aveiro, cuja estima lhe teve a cabeça em risco na tentativa regicida de 1758. O provinciano saiu das mamorras da Junqueira e livado da infamante nódoa, e até bem quisto do conde de Oeiras, porque tomara parte na prova que este fizera do primor de sua geologia sobre a dos pintos coelhos do Bom Jardim do Porto. Pleito ridículo, mas estrondoso, movido pela recusa que o fidalgo portuense fizera de sua filha ao filho de Sebastião José de Carvalho. Eu até fico sem ar a ler. As artes com que o bacharel flautista vingou insinuar-se na estima de Dona Maria I e Pedro III não achei eu. É tradição que o homem fazia rir a
mas namorando na sua prosa provinciana e captando a bem-querença da rainha para amolecer as durezas da dama. Devia de ser, afinal, feliz o doutor Bexiga, que assim era na corte reconhecido, para se não desconcertar a discórdia em que andam rixados o talento e a felicidade. Domingos Botelho casou com Dona Rita Preciosa. Rita era uma formosura que ainda aos 50 anos podia prezar de o ser, e não tinha outro dote senão é dote uma série de avoengos, uns bispos, outros generais, e entre estes o que morrera frígido em Caldeirão, de não sei que terra da Mourisma. Glória, na verdade, um pouco ardente, mas de tal monta que os descendentes do general ferido se assinaram caldeirões. A dama do paço foi ditosa com o marido. Molestavam-na saudades da corte, das pompas, das câmaras reais e dos amores de sua feição e molde, que implorou ao capricho da rainha. Este decustou de viver, porém, não impedeu que se reproduzissem em 2 filhos e 3 meninas. O mais velho era Manuel, o segundo Simão. Das meninas era Maria, a segunda Ana, e a última tinha o nome de sua mãe e alguns traços da beleza dela. O juiz de Fora de Cascais, solicitando lugar de mais graduado banco, demorava em Lisboa, na freguesia de Ajuda, em 1784. Neste ano é que nasceu Simão, o penúltimo de seus filhos. Conseguiu ele, sempre balanceado da fortuna, transferência para Vila Real, sua ambição suprema. A distância de uma légua de Vila Real estava a nobreza da vila, esperando o seu conterrâneo. Cada família tinha a sua liteira com o brasão da casa. A das Correias de Mesquita era a mais antiquada no feitio, e as librés dos criados mais churradas e traçadas que figuravam na comitiva. Dona Rita, avistando o préstito das liteiras, ajustou ao olho direito a sua grande luneta de ouro e disse: ó Menezes, aquilo que é. São os nossos amigos e parentes que vêm esperar-nos. Em que século estamos nós nesta montanha? Tornou a dama do paço. Em que século? O século tanto é 18 aqui como em Lisboa. Assim, cuidei que o tempo parara aqui no século XII. O marido achou que devia rir-se do xiste, que não o licenciara. Fernão Botelho, pai do juiz de Fora, saiu à frente do préstito para dar a mão à nora, que apiava da liteira e conduzia lá de casa. Dona Rita, antes de ver a cara de seu sogro, contemplou-lhe a olho armado as fivelas de aço e a bolsa do rabicho. Dizia ela depois que os fidalgos de Vila Real eram muito menos limpos que os carvoeiros de Lisboa. Antes de entrar na afluência liteira de seu marido, perguntou com a mais refalsada seriedade se não haveria risco em ir dentro daquela antiguidade. Fernão Botelho asseverou a sua nora que a liteira não tinha ainda 100 anos e que os machos não excediam a 30. O modo altivo como ela recebeu as cortesias da nobreza, velha nobreza, que para ali viera em tempo de Dom Dinis, fundador da vila, fez que o mais novo do préstito, que ainda vivia há 12 anos, me dissesse a mim: sabíamos que era dama da senhora Dona Maria I, porém da soberba com que nos tratou ficamos pensando que seria ela a própria rainha. Repicaram os sinos da terra quando a comitiva assomou à senhora de Almudena. Dona Rita disse ao marido que a recepção dos sinos era mais trondosa e barata. Apiaram à porta da velha casa de Fernão Botelho. A aia do paço relanceou os olhos pela fachada do edifício e disse de si para si: é uma bonita vivenda para quem foi criada em Mafra e Sintra, na bem posta e que luxo. Decorridos alguns dias, Dona Rita disse ao marido que tinha medo de ser devorada das ratazanas, que aquela casa era um covil de feiras, que os tetos estavam a
parecer que a dávida é um testemunho, até agora inédito, da demência da senhora Dona Maria I. Domingos Botelho mandara esculpir em Lisboa a pedra de armas. Dona Rita, porém, teimara que no escudo se esguardassem também as suas, mas era tarde, porque já a obra tinha vindo do escultor e o magistrado não podia com a segunda despesa. Nem queria desgostar seu pai, orgulhoso de seu coração. Resultou daqui ficar a casa sem armas e Dona Rita, vitoriosa. O juiz de fora tinha ali parentela ilustre. O aprumo da fidalga dobrou-se até aos grandes da província, ou antes houve por bem levantá-los até ela. Dona Rita tinha um corte de primos, uns que se contentavam de serem primos, outros que invejavam a sorte do marido. O mais audacioso não ousava fitá-la de rosto, porém, quando ela remirava com a luneta em jeito de tanta altivez e zombaria, que não será estranha a figura dizer que a luneta Dona Rita Preciosa era a mais vigilante sentinela da sua virtude. Domingos Botelho desconfiava da eficácia dos merecimentos próprios para cabalmente encher o coração de sua mulher. Inquietava-o o ciúme, mas sufocava os suspiros, receando que Rita se desse por injuriada da suspeita. E razão era que se ofendesse. A neta do general Frígido no Caldeirão Sarraceno ria dos primos, que por amor dela iriçavam e empoavam as cabeleiras com desgracioso esmero e cavaleavam espreitosamente na calçada os seus gigantes, fingindo que os picadores da província não desconheciam as graças hípicas do Marquês de Marialva. Não cuidava assim, porém, o juiz de fora. O intriguista que lhe trazia o espírito em ânsias era o seu espelho. Via sinceramente feio e conhecia Rita cada vez mais em flor e mais enfadada no trato íntimo. Nenhum exemplo da história antiga, exemplo de amor sem quebra entre o esposo deforme e a esposa linda lhe ocorria. Um só lhe mortificava a memória e esse, conquanto fosse da fábula, era-lhe avesso e vinha a ser o casamento de Vênus e Vulcano. Lembravam-lhe as redes que o ferreiro coxo fabricava para apanhar os deuses adúlteros e assombrava-se da paciência daquele marido. Entre si dizia ele que erguia o véu da perfídia, nem se queixara a Júpiter, nem armaria ratoeiras aos primos. A par do Bacamarte de Luís Botelho, que varara em terra o Alfeires, estava uma fileira de bacamartes em que o juiz de fora era entendido, com muito superior inteligência à que revelava na compreensão do digesto e das ordenações do reino. Este viver de sobressaltos durou 6 anos, ou mais seria. O juiz de fora empenhara os seus amigos na transferência e conseguiu mais do que ambicionava. Foi nomeado provedor para Lameco. Rita Preciosa deixou saudades em vida real e duradoura memória da sua soberba formosura e graças de espírito. O marido também deixou anedotas que ainda agora se repetem. 2 contarei somente para não enfadar. Acontecera um lavrador mandar-lhe presente de uma vitela e mandar com ela a vaca para, se não descarrar a filha. Domingos Botelho mandou recolher à loja a vitela e a vaca, dizendo que quem dava a filha dava a mãe. Honestamente, estou a ler, não percebi nada, literalmente. Eu já nem me lembrava que isto era tão confuso, mas eu não percebi absolutamente nada do que está ali escrito. Mas estas obras portuguesas, esquece. Eu não sei onde é que eles foram buscar algumas palavras, porque tirando estes livros, eu acho que nunca já viria na minha vida se não fosse ter lido agora. Mas pronto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e ficado a saber um bocado mais sobre a literatura portuguesa, ou conhecido um bocado mais algumas palavras ou algumas expressões. Caso queiram ver
Este